Quando falamos em cultura brasileira, o que vem em sua mente? Samba, feijoada, futebol? Mas quanto de nós pensam nas centenas de povos originários que, muito antes de 1500, já teciam a rica tapeçaria desta terra? Este documentário revela uma história silenciada, como os povos indígenas moldaram o Brasil e como seu legado foi sistematicamente apagado. Capítulo 1. A invisibilidade forjada. Desde o período colonial, criou-se uma narrativa ambígua sobre os povos originários. Era retratado como seres puros e inocentes ou como criaturas selvagens. Essa dualidade justificou um projeto violento, a catequização e a civilização, imposta como únicas formas de salvação. Integrar os nativos aos valores europeus não era opção, era imposição. Mas desde o apagamento não foi assim tal. Durante a Primeira República, conforme estudiosos como Fiorin, em 2009, destacavam, buscava-se construir uma nação unificada. Para isso era preciso criar uma identidade nacional, que excluía deliberadamente as raízes indígenas. Perguntamos-nos, por que ainda desconhecemos as origens indígenas de nossa sociedade? A resposta está numa concepção embranquecida e eurocêntrica do Brasil. Capítulo 2. Conceito que escondem violência. Precisamos desmontar ideias perigosas. Primeiro, o etnocentrismo. Ele desconsidera diferenças culturais e impõe uma visão unilateral do mundo. No século XIX, teorias pseudocientíficas europeias, como evolucionismo social, usavam esse conceito para classificar povos como inferiores, e isso legitimou a atrocidade. Outro termo enganoso, aculturação. Parece neutro, mas descreve um processo brutal, a imposição de uma cultura sobre a outra, causando a descontinuidade das tradições subjugadas. Não foi troca, foi dominação. E isso nos leva ao epitemicídio, o apagamento sistemático dos saberes tradicionais indígenas, de suas línguas e cosmovisão. Capítulo 3. O projeto de nação que exclui. A ideologia das elites brasileiras sempre importou narrativas europeias. No século XX, somaram-se a isso doutrinas supremacistas e eugenistas. O resultado, buscou-se homogeneizar a cultura brasileira, tratando a diversidade indígena como obstáculo à modernidade. Isso criou um paradoxo. Mesmo integrando a sociedade, os povos originários, mesmo integrado à sociedade, os povos originários foram colocados em posição de marginalidade. Vivem sob constante vulnerabilidade, com direitos constitucionais negados e sob o peso do racismo estrutural. O Estado, ao invés de proteger, frequentemente impede o desenvolvimento autônomo dessas culturas. Capítulo 4. Heranças que resistem. Apesar de tudo, o Brasil é indelevelmente indígena. Está na língua que falamos, mandioca, pipoca, capoeira, na medicina, nas florestas, na relação com a terra. Mas essa herança foi apropriada e descontextualizada. Reconhecer essa presença não é sobre romantizar o passado, é sobre reparar o futuro. Como diz a professora Eloá Lamin da Gama, a luta hoje é contra a invisibilização. Combater estereotipos, preconceito e desinformação é honrar que a identidade brasileira não é única, é plural. E essa pluralidade nasce do sangue e da resistência dos primeiros habitantes desta terra. Repensar o Brasil a partir dessas perspectivas indígenas não é revisitar o passado, é ressignificar o presente. Enquanto negamos essas raízes, seremos uma nação pela metade. O verdadeiro patriotismo começa quando reconhecemos. Não há cultura brasileira sem os povos originários. Eles não são parte da nossa história. Eles são a base sobre a qual ela se ergue.